as empresas privadas, elas fizeram uma grande reengenharia para esse mundo digital. Elas tiveram que se reformular, se Claro. modernizar. Mas isso não aconteceu com o Estado. Todo o aparelho do Maravilhoso. Estado, ele Maravilhoso. permanece o mesmo. Existem muitos países que estão estudando reformas do seu sistema democrático e político em função Tipo, disso. Por exemplo, a Inglaterra tem o Congresso mais antigo do mundo. Lá tem a Câmara dos Lordes sim. ainda. Tem 3 arcebispos que fazem parte do Congresso, por tradição. Só saem Cacete. de lá quando morrem. Isso é a Inglaterra de hoje. Conservador. Um país conservador, mas cuja democracia, que é praticamente a mãe de todas as democracias do mundo, inclusive a americana, o modelo brasileiro também se inspira nessa vertente, ela ficou antiga, ela é do tempo da sociedade industrial. O representante, que tem sentido hoje, quando você vê o buraco da rua, manda para a prefeitura, fica esperando quanto para a solução daquilo. Você tem um senador, faz sentido hoje você ter um senador, uma pessoa que tem um mandato de 8 anos, Não faz e sentido daqui algum. você vai ver daqui 8 anos se o cara fez alguma Nossa, coisa ou isso não. aí é uma loucura, meu. E no mundo que a velocidade mudou tanto, o Estado perdeu controles, né? Quer dizer, o Estado tem uma demanda enorme, assim, precisa dar saúde para todo mundo, porque está todo mundo desempregado. Precisa dar educação, porque sem educação não tem igualdade de oportunidades. Claro. Mas, ao mesmo tempo, o Estado perdeu a arrecadação. O Estado perdeu e os mecanismos de decisão. Maravilhoso, porque se o banco agora, a cripto tá fazendo dinheiro aqui, esse cara não arrecada o Estado. Pois é, o Estado não está ganhando nada com a criptomoeda. Cada vez que você pega o seu dinheirinho e põe na criptomoeda e tira do banco, você tem que pensar assim, bom, ninguém vai pagar imposto em cima desta operação, logo, se eu não tenho imposto, eu não posso reclamar que o cara que não tem segurança na rua, porque eu não estou pagando policial com esse dinheiro. E aí acaba acontecendo aquela coisa do tipo assim, daqui a pouco, talvez se o mundo for para esse caminho que você tá me falando, quase que daqui a pouco vai ser assim, cara, eu vou cuidar da minha rua. Eu vou privatizar A gente já tem uma privatização da segurança, praça, né? a gente tem uma privatização de uma série de serviços de entidades que acabaram substituindo o Estado. Por exemplo, tem igreja que tem plano odontológico. Então, o que acontece? Você pega essas organizações que são civis, para fazer, ou até religiosas, para fazer funções que eram do Estado. Até o crime passou a ser isso. Então, o crime tem plano de carreira, o crime tem benefício, Sim. passou a ser uma opção. Então, você vai lá na favela, a igreja evangélica disputa o jovem com o crime, porque é a mão de obra. E essa mão de obra é É um disputada. funcionário público sem Estado, né? Exatamente. Ele vai crescendo, ele fica para sempre, ele... Você acaba substituindo o Estado, porque se enfraqueceu, com uma organização que, na verdade, não tem muito controle e acaba entrando em guerra. Então, Claro. é a milícia contra o tráfico, é a igreja X contra a igreja Y, tem uma desorganização. E essa desorganização, esse aparente caos que vai surgindo, favorece o surgimento de políticos oportunistas que se oferecem como a solução mágica para tudo. Eu prendo e arrebento, eu acabo com o negócio. É discurso fácil, né? E a É gente, bandeira. a gente Você pega sabe, uma bandeira e pega pra você. Então, o que a gente tá falando aqui é meio que isso, tipo assim, a gente, quanto é que é mais 2 mais 2? Eu vou matar esses números! Não, vamos resolver esse problema, cara. É o que ele tá falando, falta projeto. E a gente tem, desculpa, mas assim, a gente tem dois caras hoje que... Eu vou entrar agora em Thiago Leifert agora. Porque tem dois caras hoje que estão dominando o cenário de eleição aí, né? Que é o Lula e o Bolsonaro. Perguntaram isso pro Thiago Leifert. Thiago Leifert deu uma opinião que ele anularia a eleição. Uma opinião dele. Anularia o voto. Anularia o voto, anularia a eleição. Ele anularia o voto dele porque ele não concorda com nenhum dos dois. E aí vem uma chuva de intolerância até para quem não quer estar de um lado. Como é que funciona um país como o nosso, que os dois principais caras que estão competindo não têm esse projeto que você está falando? Porque pelo que eu vejo, nenhum deles tem um projeto. Só tem ódio contra o outro. Você colocar o ódio como um projeto de governo não parece ser a solução, né? Eu acho que a gente precisa ter ideias e projetos concretos para poder caminhar. E a questão da democracia aí, como se coloca, assim, o Thiago tem direito à opinião dele, e votar em branco, e quem quiser, também é um direito. Acho que essa pressão, ela vem da organização desses grupos de interesse, que exercem um patrulhamento sobre a sociedade. Esse patrulhamento, ele está nas redes sociais, então você, lá no Facebook, fala qualquer coisa, entram 10 caras e pá,
para derrubar. Então, essa luta, ela ficou, no fim, antidemocrática. É aí que acaba a liberdade, ou é o limite da liberdade, porque quando a liberdade é usada para acabar com a liberdade, Sim. ela vira crime. Porque as pessoas têm direito de se manifestar de maneira pacífica, têm direito à opinião. Esse constrangimento, né, Sim, isso daí é um à autoritarismo. opinião alheia é uma violência, não é só autoritarismo, é É violência, violência, lógico. né? Porque as pessoas, inclusive, passam a se sentir ameaçadas, né, de ter opinião. Então isso não pode acontecer. E isso não é bom para ninguém, nem para quem ganha o governo, porque você acaba gerando, com esse tipo de polarização, também a reação contrária. Isso vai virando uma bola de neve, é um círculo vicioso que só vai piorando. E a gente só vai. Isso termina muito mal, Sim, historicamente. sim. Eu sou de uma geração, olha isso, que a gente brigou muito para que voltasse a democracia no Brasil, porque a gente tem a experiência de como é um regime autoritário. Não funciona, porque meia dúzia de pessoas decidindo a vida de todo mundo acaba sendo um privilegiamento de 6 pessoas, e todo mundo, o resto, se dana. E não tem 6 pessoas assim tão inteligentes no Brasil para resolver o problema de todo mundo. Então a gente precisa, pelo menos, de mais gente, né, para uma média ficar melhorzinha. Então eu acho que a gente precisa se lembrar. Eu até tenho um livro que eu escrevi, na verdade é um poema que é o Asa Sobre Nós, contando a minha visão, a experiência da minha geração nesse processo de transformação do Brasil num país, uma ditadura, num regime democrático. A gente teve grandes ganhos e teve muito tempo de paz e muitos benefícios dessa época. Só que a liberdade acabou gerando também problemas. Isso aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil, foi um processo. Então caiu o muro de Berlim, né? Você teve uma distensão muito grande no mundo inteiro. A gente teve a oportunidade de prosperar uma época, a gente viu como é bom o clima de A liberdade. liberdade. E a gente não pode agora, diante de problemas que surgem, jogar fora esses avanços que tivemos. E a gente não pode, sobretudo, eu acho, isso eu acho que transparece no livro, confundir a autoridade com autoritarismo. Autoritarismo não é autoridade. Então eu falo, eu pulo de paraquedas, eu não sei o quê, não resolve nada, porque você manda 10 vezes, se o sistema não está funcionando, não interessa quem está lá, não vai funcionar com quem quer que seja. Agora, autoridade, você pode ter um governo light, alguém que não sobe a voz, que faz as coisas direitinho, mas que funciona. Isso é autoridade. Autoridade é fazer funcionar. O que as Não é pessoas, gritar. gritar por si não resolve nada. Então, o que a gente precisa fazer é uma mudança do sistema para que ele volte a se tornar eficiente. Isto tornará o próximo governo um governo com autoridade. O autoritarismo não resolve nada e só leva ao acirramento dessa brigalhada que não dá em nada, ou dá em coisa ruim, ou coisa pior.